Começar o vídeo assim, ó, aplaudindo, cara. Aplaudindo o bom futebol do Fluminense. Isso serve de tapa na cara para a diretoria do Flamengo, que são amadores. Parabéns, vocês conseguiram destruir os 4 primeiros meses do Flamengo. O Flamengo até aqui já perdeu 4 títulos, graças a Marcos Braz, a Landim, a Bruna Spindel, que dispensaram o Dorival Júnior e contrataram o Vitor Pereira, que é um técnico ruim. Ele se provou que é ruim. Cara, como que em 4 meses, galera? A gente está em abril. Janeiro, fevereiro, março, abril. 3 meses e 10 dias. Como que o cara não conseguiu fazer o time do Flamengo apresentar o mínimo de futebol? Até aqui o Flamengo não apresentou futebol. É um catadão. É um time desorganizado. O cara só sabe escalar 3 zagueiros e perde sempre. Esse time do Vitor Pereira é uma mentira. Ele destruiu o Flamengo. Cara, o que aconteceu hoje foi um desastre, galera. Desastre. Parecia adultos contra criança. É inacreditável, cara, o que fizeram com o Flamengo. Vitor Pereira tem que ser demitido já, para hoje. Nem para amanhã, para hoje. Ninguém aguenta mais ver o Flamengo desse jeito, sem futebol. Vou soltar aqui para vocês o que a imprensa está falando dessa vergonha que o Flamengo apresentou hoje em campo. Linha de passe pós-jogo. Os créditos são da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Eu tô muito chateado, cara, muito chateado. No Campeonato Paulista, deu Atlético Mineiro no Campeonato Mineiro, tudo isso a partir de agora com Breiler Pires, com Eugênio Leal, com o Vitor Birner e também com Pedro Ivo Almeida. Meus amigos, é o seguinte, viu? Ao mesmo tempo que a atuação do Fluminense foi épica e a gente merece destacar muito um primeiro tempo soberbo do Fluminense, um passeio do Fluminense, em contrapartida, a gente teve um Flamengo, olha, que a gente faz a avaliação até agora do Vitor Pereira e realmente são 3 meses onde ele não ganha nada e o Flamengo com atuações apáticas. Eu nunca vi um período de um treinador do clube ser tão ruim, mas tão ruim quanto do Vitor Pereira no Flamengo. Boa noite, Birner, tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, boa noite ao Pedro, ao Breiler, ao Eugênio, aos fãs e às fãs do esporte. Eu acho que a gente viveu uma noite de futebol no Rio de Janeiro que é muito maior do que a própria conquista do estadual que o Fluminense consegue. E temos várias coisas para tratar, vários destaques. Eu vou deixar para explicar questões sobre escolhas de jogadores e tática durante o jogo, durante linha de passe. Eu vou citar primeiro algumas coisas que eu acho que são muito importantes. Do lado de quem festeja. Perfeito. O título de Fernando Diniz. Isso. Porque produziu o melhor futebol do campeonato inteiro e terminou ganhando quem jogou melhor durante a competição. E o Diniz conseguia fazer isso, era um peso nas costas dele, era um carimbo de que ele não conseguia título, que ele não ganhava, que ele não era campeão, que chegava na hora do jogo grande o time dele não rendia. Então ele ganhou aquela Taça Guanabara em cima do mesmo Flamengo e agora, sim, é um título que ainda não é o maior possível, mas é um título contra um dos melhores times do Brasil, que dá ao Diniz muito mais peso, a carreira dele, eleva ele a um outro patamar e permite a ele colher louros de uma trajetória que foi o tempo inteiro remando contra a maré. Técnico, decisões de escalação, de estratégia, ao longo desse período todo, acumulou derrotas. A gente até conversava agora há pouco na redação. Se não tivesse técnico, seria melhor, né? O Flamengo sem um técnico teria conquistado algo que com ele não conquistou. Perdeu tudo. Exatamente. Perdeu tudo. Exatamente. Talvez fique como lição para ele e para o próprio Flamengo. Porque eu lembro que a gente estava aqui nessa mesa no dia que o Flamengo optou por não dar continuidade ao trabalho do Dorival e eu dizia, o Flamengo está errando. Porque o Dorival deu ao Flamengo 2 títulos e o Flamengo vai buscar a ilusão de que um técnico estrangeiro tem mais capacidade tática para desenvolver o time. Um desastre o trabalho tático do Vitor Pereira. Um desastre. Essa é a Vou palavra. passar para o VP. Dorme
como treinador do Flamengo e nem vai dormir como treinador do Flamengo hoje. Tudo bem? Tudo bem? Um Tomara abraço que não, a você, Breler, Eugênio, Vitor, fã de esporte com a gente. Acho que vai muito na linha do que o Eugênio falou. Pode dormir. Agora, como ele vai acordar amanhã, como vai ser a semana dele, é muito difícil acreditar. Como será que está o vestiário do Flamengo agora, né? Por tudo que se ouve. Há uma dúvida atual do Flamengo, até se caso seja demitido, ele tem que falar. O medo do que ele pode vir falar numa coletiva. Não tem nem o que falar, né? Tamanho. Eu não colocaria ele na coletiva, não. O descolamento da realidade que ele apresentou em alguns momentos. Agora, eu acho que não tem clima, né? Porque aí não tem mais uma avaliação sobre o trabalho pode evoluir. Fora não BP. pode. Está muito claro que o Flamengo, nesse momento, torcida não quer, o resultado não dá lastro ao Vitor. O departamento de futebol não tem convicção em como gere futebol, porque o Eugênio falava muito em como começou, né? E como começa? Começa com um discurso de esse elenco é bom, mas precisa trazer alguém que tire um pouco mais. Ele não tira nada mais, ele não evolui, ele não constrói, ele tenta colocar o selo dele, mas você não vê a digital, e ele termina tentando salvar naquela, vai ser um Flamengo e Fluminense, então eu preciso me agarrar ao resultado. Como é que é? Qual é a principal característica desse Flamengo? Jogar, ter a bola? Não, eu prefiro não ter a bola. No primeiro jogo ele não tem a bola, mas ele consegue um resultado, um 2-0, talvez até além do que foi o gramado. Hoje ele não teve a bola, ele não marcou, ele não travou, ele não competiu, porque em tese o Vitor Pereira dá a bola para competir, roubar, ele, jogadores, pressionar, né? E descolar. Ele, o time dele. O time dele, no caso Depois eu quero falar de alguns jogadores Pedro, ele também. tomou um baile, falar, hein, cara? tá Tomou um baile. aqui. Não é exagero falar que ele claro. tomou um baile. Fluminense, pelo segundo ano seguido, colocou o Flamengo na roda, porque quando o Abel era o técnico, o Fluminense também conseguiu jogar esse futebol contra um Flamengo com elenco superior. E, para mim, isso pesa com... Cara, nada se compara com o jogo de hoje, cara. Não fala besteira. Hoje foi um vexame épico. contra a diretoria do Flamengo. Porque você ter um clube com um elenco que é superior, a vantagem financeira que o Flamengo tem hoje sobre o Fluminense e ter essa freguesia incômoda para um rival como o Fluminense, que desenvolve um trabalho de futebol mais competente, isso daí é um grande demérito para a diretoria do Flamengo. Então a gente tem focado muito nesse duelo Diniz e Vitor Pereira, mas agora esse é o momento de jogar holofotes na diretoria do Flamengo. Uma diretoria que muitas vezes está mais preocupada com assuntos alheios ao futebol, muito focada na política, extremamente política, e agora começa até articulação nos bastidores para extensão de mandato de presidente, e algo que para o Landim, se isso se confirmar de fato, o Landim já veio a público negar, mas se viesse confirmar, é algo bastante estranho, e até do ponto de vista de sustentação política, ele vai ser muito cobrado e questionado por isso. Mas enquanto político, o Flamengo foi campeão da Libertadores, da Copa do Brasil. Mas vamos fazer um cálculo simples. Enquanto o senhor Marcos Braz estava em campanha política para tentar dar um salto na sua carreira, virar deputado federal, o planejamento do ano de 2022 já estava executado. Ali não mudava muita coisa. Mas quem garante que durante esse momento de foco total, que o cara estava... A preocupação principal da vida dele era se tornar deputado federal. Nesse momento, na janela ali de 2022, o Flamengo contratou Vidal, uma contratação que até agora não emplacou, Pulgar, um jogador que não conseguiu se recuperar a tempo para a final e também não rendeu no Flamengo, Varela, outro jogador questionado, não resolveu o problema da lateral. Foram 3 contratações com assinatura de Marcos Braz em campanha. Então, e esse planejamento, de certa forma, é atrapalhado, porque depois da campanha ele toma a decisão, e é uma decisão muito autoral do Marcos Braz, de trocar Dorival por Vitor Pereira. E ali esse planejamento de temporada de 2023 do Flamengo é questionadíssimo, muito questionável. Como o Flamengo começou a se preparar para o Mundial, o timing de retorno do elenco. Mas quem vai questionar isso lá? Então, e quem hoje tem coragem de questionar o Marcos Braz, o técnico, o dirigente que vai render ao Flamengo um prejuízo de mais de 20 milhões de reais só com multa de técnico, com perfil de acolher o elenco, lidar com vaidades. Não, mas não tem tantos Mas se você trouxer um estrangeiro agora, com o bonde andando, será que não vai ter um problema de novo? Adaptação? Vai. Sampaoli, eu ouvi falar muito de Sampaoli. E a cartada Jorge Jesus, que está sempre ali. São Paulo não é um sujeitinho fácil, não. Nossa senhora, eu fico pensando o choque do São Paulo com esse elenco do Flamengo.
É um choque, né? Porque o Sampaoli, ele saiu do Atlético com um baita trabalho e com muitos problemas de relacionamento. Ele saiu do Santos com um baita trabalho e com problemas de relacionamento. Sempre. O Sampaoli é um cara personalista, difícil de lidar. Aliás, eu tô pensando aqui uma coisa agora, eu posso estar totalmente equivocado, né? O Dorival não é um cara personalista, então ele contrapõe um pouco o que eu penso. Mas você tem uma direção onde tem personalista. Você tem um time com muitos personagens, né? O Brenner citou assim uma coisa e eu concordo com ele totalmente. Se você olha para o Palmeiras, e eu estou dando exemplo do que é um jogo coletivo, bem jogado, etc., e você não sabe quem são os vice-presidentes, né? Ou você não pensa neles. Essa é uma coisa boa. Você sabe quem manda não aparece, a figura principal é a do treinador e talvez isso facilite o trabalho ali. Vamos lembrar que o Abel não foi a primeira, a segunda, nem terceira opção do Palmeiras, mas ele está ali e foi dado a ele o respaldo. Será que no Flamengo, um treinador com um trabalho como o do Abel se encaixaria? Ou teria o espaço? Porque o treinador que deu certo no Flamengo, outro momento, dos jogadores e etc., era um treinador extremamente personalista. Muito. Foi um trabalho maravilhoso, que é o trabalho do Jorge Jesus. Então, que tipo de técnico precisa do Flamengo? Um cara mais discreto, que deixa os jogadores brilharem, ou um personalista, que combina com o tipo de ambiente que parece que foi criado? Porque ali parece que todo mundo precisa brilhar muito, né? Lógico que a camisa está acima de tudo, mas os personagens precisam brilhar muito. E aí eu tenho o Gabigol que, histórico. Para mim, o Gabigol é o segundo maior jogador da história do clube. Tá? Maior, não melhor. Segundo maior jogador da história do clube. Pedro, precisa brilhar. Everton Ribeiro, menos. Precisa brilhar. Gerson precisa brilhar. Né? Vapo, etc. Tal. E um cara que estou sentindo muito a falta, é óbvio que não dá para jogar ainda, mas para mim é o melhor jogador de 2019 e também simboliza muito o que é a alma flamenguista, que é uma coisa muito time de raça, além de técnica e tal, é o Bruno Henrique, que não precisa brilhar tanto, mas que tem assim fora a questão que não física, tem condição de jogar assim. Hoje à disposição, né? Então, mas eu imagino que sem condição, porque senão teria entrado até por uma questão que vai além da questão técnica. Colocar também o Bruno Henrique voltando de 10 meses de lesão. Muito cruel com ele. Tomando de 4-0. É uma sacanagem com o Bruno Henrique, né? E aí você vê um time com vários personagens. E quando você tem muitos personagens, você juntar esses personagens e formar um outro personagem, porque o coletivo precisa de uma personalidade, é mais complicado. E eu vejo agora uma coisa assim que ficou... Assim, ela é meio assim, ela é bizarra, mas ela é tão positiva quanto negativa. É muito complicado. Porque você tem o elenco mais talentoso da América do Sul, com sobras, que sente falta um pouco, se é pra dizer que sente falta de um volante mais marcador ali que sabe jogar, mas é isso. Sabe o que era o certo, cara? O certo era o Marcos Braz dar as mãos para o Vitor Pereira e sair junto do Flamengo. Porque quem contratou o Vitor Pereira foi o Marcos Braz, cara. E quem deixou isso acontecer foi o presidente Rodolfo Landim. Todos eles são culpados. Por que nenhum jogador do Flamengo jogou bem hoje? Porque a gente não tem técnico. Ele destruiu o esquema. O esquema dele é ser retranqueiro com 3 zagueiros. Tem técnicos que jogam com 3 zagueiros, mas o time é ofensivo. O time do Flamengo entra em campo para não perder. Aí o cara escala 3 zagueiros, mas mesmo assim sempre tá perdendo, cara. A gente perdeu na estreia da Libertadores, galera. Ano passado o Flamengo venceu a Libertadores impecavelmente, sem nenhuma derrota. 12 vitórias ou 13 vitórias e um empate. E agora? Não, foi 12 vitórias e um empate, né? Porque na final é jogo único. Neste ano a gente estreia contra o Alcas, um time que não é nada, não existia o time até então, um time novo, time com jogadores pesados, vai lá na estreia da Libertadores e perde. O Fluminense vai lá com o time titular, joga com coragem e vence na estreia hoje. Que passeio, cara. Que passeio, galera. Fernando Diniz está de parabéns. Ele fez o time do Fluminense. Se a gente for comparar nome por nome, o time do Flamengo é melhor, nome por nome. Só que em campo, na hora que a bola rola, a gente não vê isso, cara, porque a gente não tem técnico e o Fernando Diniz deu um baile no Vitor Pereira, colocou no bolso. Ele tentou fazer o mesmo esquema da semana passada, o mesmo esquema. E o Fernando Diniz já sabia o que ele ia fazer, porque ele não tem carta na manga. Vitor Pereira é fraco, é ruim. Ele tem que ser demitido urgente. Tomara que até a hora de eu terminar de gravar esse vídeo aqui ele seja demitido,
Porque não dá mais, galera. A gente... Tô sofrendo, cara. Poxa vida. Chorei na hora do jogo, xinguei, desabafei. Porque eu não posso fazer aqui o que eu faço na hora do jogo. Porque senão o canal sai do ar. Eu sou preso. Então eu desabafo sozinho na hora do jogo. Minha esposa também. A gente tá junto nessa. Já chorei. Tô chateado pra caramba. Dá nos nervos, cara. A gente tá passando vergonha com o Vitor Pereira. E essa diretoria incompetente não faz nada. Só quero ver, cara. Só quero ver o que vai acontecer agora. Só quero ver. Porque futebol no Flamengo não existe, velho. Primeiro tempo a gente não deu um chute no gol. O time do Flamengo, a gente tá falando do Flamengo. O elenco mais caro da América do Sul. A folha de salário mais alta. Pra ver isso, pra ver não jogar bola. Galera, não dá pra aceitar, cara, não dá. É inaceitável. O que aconteceu hoje foi muita vergonha, cara. O Fluminense colocou o Flamengo na roda. Eu nem sei o que falar, bicho. O que eu vou falar aqui? Fora Vitor Pereira. Eu não sei o que falar, o Flamengo não joga. O Flamengo tem medo de jogar. Não temos defesa, meio campo e o ataque nosso parou de funcionar. A única coisa boa que a gente tinha era o ataque e parou de funcionar. As escalações são ruins, as substituições são péssimas, o esquema de jogo é medroso, o Flamengo só joga para trás, entrou em campo hoje para não perder e perdeu. O que adianta, velho? Se o cara colocar 6 zagueiros, ia perder do mesmo jeito. Não adianta, o esquema do cara não dá certo. Valeu, galera. Eu tô desabafando aqui porque eu tô triste igual a você, cara, que é flamenguista, que tá aqui assistindo. Muito obrigado, tá? Por estar assistindo aqui, porque nessas horas é difícil demais. A gente tem que se unir, porque a gente quer o melhor para o Flamengo, né? E o melhor para o Flamengo neste momento é a saída de Vitor Pereira e Marcos Braz. Se possível, né? Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus, tá?